Meus amigos, meus irmãos, meus queridos, a todos a paz do Senhor Jesus, de todo o coração. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre dificuldades e a superação. A pergunta que costumamos fazer: será se eu vou conseguir? Será se eu vou dar conta? Nós vamos ver isso no decorrer do vídeo, assista. Há muitos questionamentos a respeito de muitos fatores. Fatores que talvez possa elevar a nossa vida a um patamar que nós não queremos ir. Às vezes nós chegamos a lugares que olhamos para o fim do túnel e nós não vemos nenhuma luz. Não vemos nada no fim do túnel. Mas a pergunta é: será se eu vou conseguir? Será se vou vencer essa luta, essas provas, essas dificuldades? Eu quero dizer que não existe barreiras intransponíveis. Não existe lutas invencíveis. Não existe nada que nós não podemos vencer trabalhando, nos esforçando e entregando a Deus com todas as nossas forças e confiando nele. Nós conseguiremos vencer todas as lutas e provações. Olha, talvez eu possa aqui mencionar algumas experiências que eu já vivi, mas deixando elas de lado, nós vamos aqui mencionar algumas experiências de homens, biblicamente falando, que passaram por momentos que eles mesmos narraram na Bíblia. Salmistas escreveram salmos pedindo a Deus misericórdia devido ao sofrimento terrível que eles estavam passando. Então nós vamos citar aqui alguns deles. No Salmo 90 tem uma oração das mais comoventes da Bíblia. Foi a oração de Moisés. Moisés, no Salmo 90, ele narra todo o seu coração. Ele demonstra no Salmo 90 o seu desejo ardente de aproximação com Deus. E ali também ele narra, no versículo 12 do Salmo 90, ele diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos coração sábio. A pergunta é: Moisés não era sábio? Um homem que foi educado em toda a ciência do Egito? Um homem que era letrado? Uma pessoa que conversou com Deus? Uma pessoa que tinha uma intimidade com Deus inigualável? E por que Moisés pediu sabedoria? É porque Moisés, apesar de tudo isso, ele tinha uma vida que tinha opositores contra ele. Moisés fazia as coisas certas, mas tinham aquelas pessoas que eram opositores dele. Coré, Datã, Abirão sempre foram opositores de Moisés. Agora, o que nos chama mais atenção nessa história é que todos, mas todos, sem exceção, têm dificuldades. Nós temos as nossas dificuldades. Você tem a sua dificuldade. Os homens de Deus do passado também têm as suas dificuldades. Temos outros casos de homens que passaram dificuldades também. E nós vamos mencionar aqui mais um, que é para notar que não existe barreira intransponível
Não existe túnel sem uma luz no final. Deus conhece a minha história. O profeta Elias, ele era um homem 100% espiritual, digamos assim, ao nosso entendimento. O profeta Elias, ele era um homem 100% usado por Deus. E no capítulo 19 de 1 Reis, e o versículo 9, nós vamos encontrar a dificuldade que ele passou. O profeta Elias também passou uma dificuldade, tanto que ele correu e se escondeu, ou escondeu-se numa caverna com medo de uma mulher. Ela queria o matar. E nós observamos que dificuldades todos nós passamos, independente do nível espiritual, independente do grau de ministério, independente do que nós vivemos, do que nós presenciamos, aonde nós moramos. Cada um tem a sua dificuldade e cada um tem o seu nível de dificuldade, de sofrimento. Não adianta pensar que olhando para alguém, vê ele sorrindo, vê ele alegre, vê ele todo triunfante, mas ele tem um sofrimento interno dele que às vezes não conta para ninguém. A pessoa tem um sofrimento e todos nós temos o nosso sofrimento. Agora eu quero fazer aqui uma pergunta: qual é o teu sofrimento? Qual é o teu sofrimento? Às vezes nós queremos fazer alguma coisa na obra de Deus e nós não temos condições de fazer. Isso gera um sofrimento. Mas eu quero dizer que tudo tem seu tempo. Eclesiastes, ele narra no capítulo 3, tudo tem seu tempo determinado debaixo do céu. Então tem tempo para tudo. E o tempo de nós exercermos o nosso ministério, de fazer a vontade de Deus, e o tempo de executar aquilo que está dentro do nosso coração, os projetos que nós temos na obra de Deus, vai chegar. Vai chegar. A hora de nós executarmos os nossos projetos que temos no coração na obra de Deus, vai chegar. Vai chegar. O Senhor nos dá vitória. Não deixe se abater se alguém te critica, se alguém tenta apagar a tua chama. Não deixa te abater se alguém tenta te prejudicar. Não deixa se abater se alguém tenta esnobar você. Não deixa se abater por isso. Às vezes as pessoas que querem fazer isso é porque elas não têm o talento que você tem. Essas pessoas não têm a chama que você tem. Essas pessoas não têm a chamada de Deus na vida que você tem. E às vezes o sofrimento, eles nos gera uma esperança que não vai morrer, uma esperança que não morre. Esse sofrimento às vezes nos gera uma esperança dentro da obra de Deus, a saber que se nós estamos passando por algum sofrimento, por alguma coisa, a gente tem que lembrar, nós não somos melhor do que Jesus. Nós não somos melhor e jamais seremos. Jesus também sofreu no ministério dele. Ele sofreu. Observe que ele foi cuspido, coroa de espinho, chicoteado. Observe que ele foi interrogado várias vezes por pessoas tentando barrar. Olha, você tem uma chama, você tem um ministério, você tem um projeto. Simplesmente coloque nas mãos de Deus e vai chegar um momento que tudo vai ser realizado na sua vida. Tudo vai ser realizado na sua vida. Essa palavra é para você. Não desanime, não baixe a cabeça. Não fique triste. Não fique pensando que você está só. Deus nunca te abandonou. Ele nunca te deixou só no caminho. Sempre Ele esteve do teu lado e está contigo. Observe e você verá. Observe que o apóstolo Paulo, ele narra: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É uma palavra que conforta,
o nosso coração, o nosso espírito e a nossa alma. Em saber que o homem de Deus, o apóstolo Paulo, ele passou por todo o sofrimento possível, mas ele conseguiu superar. Ele conseguiu superar. O apóstolo Paulo, ele superou. Ele superou. E a pergunta é, e por que que nós não podemos também superar? É claro que você pode. Deus, ele domina a tua vida, Deus domina os teus negócios, Deus domina a tua casa, a tua família, teu ministério, Deus domina o que você faz. É só colocar nas mãos dele e você vai conseguir triunfar. E aquelas pessoas que tentaram te barrar, que tentaram parar você, que tentaram por algum princípio, elas vão ver o teu sucesso. Elas vão ver o teu sucesso, elas verão o teu sucesso. Então, simplesmente não pare. Simplesmente não saia do seu lugar, simplesmente dê a volta por cima, porque Deus é contigo. Essa palavra, mais uma vez, é para você. Não desanime, não baixe a cabeça. Deus é contigo. Você vai conseguir, você vai triunfar. E as pessoas que olharam para você vão perguntar a si mesma, mas é ele mesmo, é ela mesma? Olha, continue, continue. Você vai conseguir. Assim como todos os outros homens de Deus e servas de Deus conseguiram. Esther conseguiu. Mardoqueu conseguiu. Então, você também conseguirá. Você conseguirá. Basta que você não esqueça de uma coisa: sempre colocar aos pés do Senhor e estar aos pés dele, com oração e súplica. E você vai conseguir, assim como todos os outros conseguiram. Levante a cabeça, levanta e anda. Em nome de Jesus, e essa palavra é para você. Que Deus nos guarde no seu amor de eternidade a eternidade. Dê seu like, compartilhe o vídeo. Alguém precisa dessa palavra. E você pode levar essa palavra para alguém. Seja o transmissor dela. É pouca coisa, é só inscrever-se no canal se ainda não está inscrito, dar seu like e compartilhar. Faça isso, nos ajude. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus.